Glória a Deus. Quantos continuam firme com o Senhor, diga amém. Bom estar aqui com os irmãos. Quem participou da nossa série 3 quartas-feiras? Quem participou? Quem recebeu, dá um glória a Deus. Quem não participou, faz sim. Por que vocês não participou? Por que vocês não participaram? Foi muito bênção. Foi ou não foi, irmão? Bênção demais. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no Evangelho de Lucas. Deixa aberto aí por um instante. Quero falar um pouco com os irmãos, um tema interessante eu quero falar. O título dessa palavra é Como Posso Responder a Deus. Na verdade, amados, eu creio que Deus não salvou você apenas para te levar para o céu. Glória a Deus pela salvação. Quantos aqui é gratos pela sua salvação? Diga amém. Que bom que Deus te salvou, você encontrou com Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, se tornou nova criatura, foi salva. E muito bom isso, mas eu creio que Deus não te salvou só para isso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. Deus precisa de você. Quando a gente ouve isso, a gente pensa, mas Deus é tão suficiente, né? Deus é tão poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele mesmo se identificou como eu sou, não é? Então, quando a gente diz que Deus precisa de você, precisa de mim, parece que a gente está falando uma bobagem, mas não é, amados. Toda a obra de Deus na terra é feita através da sua igreja, amém? E se você é uma pessoa salva, se você recebeu Jesus, se você está integrado na igreja, Deus espera de você. Deus espera que você responda. Deus tem uma expectativa com você, que de alguma forma Ele possa te usar, para que a glória dEle seja manifestada, para que alguém possa ser curado, amém? Para que alguém possa ser liberto, para que você leve uma palavra de esperança, para que você de alguma forma ajude as pessoas a conhecer a Deus, com a sua pregação, ou até mesmo com a sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns homens e algumas mulheres que fizeram obras extraordinárias, que fizeram obras relevantes para Deus. E essas pessoas, elas têm duas marcas. E eu queria que você, quando fosse ler a Bíblia, observasse isso. As pessoas que Deus mais usou na Bíblia, elas têm duas características bem conhecidas. São pessoas de fé e são pessoas obedientes. Se você quiser fazer algo para Deus, se você de fato quer responder, dar uma resposta a Deus, naquilo que Ele tem para você, você precisa entender a importância da fé e da obediência. Posso ouvir um amém da sua boca? Estude sobre os homens, os grandes homens e as grandes mulheres de Deus nas Escrituras. Você vai ver essas duas marcas muito fortes neles. Fé e obediência. Por que fé vem primeiro? Porque você jamais vai obedecer se você não passar primeiro pela fé, né? Eu já vi pessoas dizer assim, eu vou orar para ter fé. Na verdade você ora porque você tem fé. Você nunca vai obedecer a Deus se você primeiro não passar pelo caminho da fé. A palavra de Deus, ela chega a dizer que a nossa relação com Deus, toda ela é baseada na fé. O justo viverá por meio da fé. Então a fé vem primeiro, depois da fé vem as outras coisas. Mas as pessoas que fizeram algo relevante para Deus, que responderam a Deus na expectativa de Deus, eles responderam com essas duas características. São pessoas de fé e são pessoas obedientes. Não se faça a minha vontade e sim a tua. Amados, aqui está uma resposta de fé e de obediência. O nosso futuro está em jogo aqui. Deus poderia atender o seu filho? Claro que poderia. Deus podia se compadecer do seu filho diante daquele sofrimento. Jesus estava algumas horas da cruz, irmão. Ele estava no Getsêmani. As Escrituras dizem que naquele lugar onde ele orava, a pressão foi tão grande, que ele suou gotas de sangue. Mas mesmo diante dessa pressão, a resposta de Jesus foi: faça-se a tua vontade e não a minha. Amados, eu acredito que todos que estão nesse lugar, sem exceção, todos que estão aqui,
Tem algo de Deus para você. Deus separou algo para você fazer. E você pode fazer ou não. Você pode responder a Deus em obediência e fé ou não. Eu conheço muitas pessoas, amados, que receberam até o entendimento do seu chamado, da vontade de Deus para eles, mas eles não responderam. Deixa eu te contar um outro testemunho. Em 1980, começo da década de 80, houve um princípio de avivamento na Argentina. Um foco de avivamento na Argentina. E aí se levantou um homem muito poderoso, chamado Juan Churrarim. Esse homem era muito poderoso nas Escrituras. E ele ganhou milhares e centenas de pessoas na Argentina para Jesus. E entre essas pessoas veio uma moça, uma jovem, os seus 16 para 17 anos de idade. Ela veio para Jesus e Deus a chamou para missões. Um chamado muito forte, um chamado muito poderoso. Aquela menina contou para toda a sua liderança, todos sabiam do chamado dela, e ela muito empolgada no seu chamado, consciente do que Deus queria para a vida dela, ela fez uma oração. E a oração dela foi: Senhor, eu estou pronto a obedecer o Senhor, desde que eu não vá para o campo solteira, desde que o Senhor me dê um marido. Deus deu um marido para aquela menina. E ela foi passando o tempo, ela ficou grávida. Aí ela disse para Deus: Senhor, eu vou responder o chamado, mas eu não quero ter filho no campo de missões. Eu quero ter filho aqui no meu país. E a menina nasceu, uma moça, cresceu um pouquinho e logo ela engravidou novamente. O seu marido não tinha tanto o desejo de missões, mas aquilo incomodava ela o tempo todo. Quando nasceu a segunda filha, ela fez a mesma oração para Deus. Senhor, eu preciso que a minha segunda filha cresça mais um pouco. Eu não quero ir para o campo com uma filha adolescente, uma outra criança de colo. Senhor, me espere mais um tempo. E ela esperou Deus esperou mais um tempo, e a filha mais velha dela se casou. E ela disse: Senhor, eu queria que o Senhor tivesse mais um pouco de paciência comigo, porque eu não quero sair agora, minha filha acabou de se casar, eu preciso ajudar ela no princípio do casamento dela. O tempo se passou, a filha dela ficou grávida. E quando a filha dela ficou grávida, a sua primeira netinha, ela orou novamente a Deus. E disse: Senhor, me dá pelo menos o privilégio de ver o rosto da minha neta. Quando eu ver o rosto da minha neta, eu respondo ao Senhor. A neta nasceu, começou a crescer, ela começou a cuidar da menina. Um dia a sua campainha toca. Quando ela abre a porta, era um profeta. E o profeta diz para ela: Deus mandou eu vir aqui dizer para você que não precisa mais. Quem contou essa história para um grupo de pastores foi o Churrarim. O Churrarim disse que quando aquele profeta acabou de falar, aquela mulher caiu morta, irmãos. Aquilo gerou um temor em toda a Argentina. Aí você: mas Deus não é um Deus de misericórdia. Sim, Ele é um Deus de misericórdia. Mas Ele espera de mim e de você uma resposta. Deus espera que nós possamos dar a Ele a resposta de fé e de obediência. Quantos estão me entendendo até aqui? Diga amém. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Veja isso aqui, amados. Deixa eu te passar o contexto. 1 Samuel capítulo 15. Aqui Deus estava preparando um homem para ser um rei. Não era vontade de Deus, era vontade do povo. Deus não queria Saul como rei, mas o povo escolheu Saul. E Deus se rendeu à vontade do povo e começou a preparar Saul para ser rei, para representá-lo. E é interessante que Deus dá uma ordem para esse homem. Amados, você precisa entender algo. Deus é bom, Deus é um Deus cheio de misericórdia, mas não se engane. Todos nós vamos ter momentos diante de Deus que Ele vai testar a nossa fé, que Ele vai testar a nossa obediência. O que estava acontecendo com Jesus no Getsêmani, Jesus estava sendo testado na sua obediência. É interessante como que Deus sempre trata os homens e as mulheres de Deus, as quais Ele usa. Deus sempre faz alguns testes com eles, para ver onde estão a fé deles, e aonde estão a obediência deles. Esse homem que Deus estava preparando, Deus fez um teste com ele. Deus mandou ele fazer algo, e a resposta dele para Deus, não foi dentro do que Deus estabeleceu, mas foi dentro da sua vontade. Há um perigo muito grande, amados, de nós andarmos na nossa vontade, e se preocupar tanto com a nossa vontade,
e se esquecer da vontade de Deus. Ontem à noite eu encontrei um rapaz no shopping, e nós estávamos conversando, e ele disse, eu tenho assistido os vídeos de vocês lá da casa de adoração, e a sua filha tem me falado um pouco sobre vocês, sobre missões. Aquele rapaz é apaixonado por missões, e ele foi chamando, parece que ele era até membro dessa igreja, ele tinha tanta informação que eu achei que ele era membro daqui. Aí de repente ele disse assim, o pastor de vocês é o pastor Voneir e a pastor Luciana, ele disse, até poucos dias, houve uma mudança de liderança lá na igreja. Ele disse, por quê? Eu disse, porque o pastor Voneir e a pastora Luciana vão passar um tempo na Europa para receber uma cidadania italiana, depois eles vão para a Índia, eles vão para Varanasi. Quando eu disse Varanasi, ele disse assim, Varanasi! Você não sabe por que aquele homem tomou aquele susto. Porque Varanasi é um dos piores lugares do mundo para se viver, irmãos. Tudo que o diabo sonhou em fazer com o ser humano, ele conseguiu lá em Varanasi. Você pode assistir alguns vídeos sobre essa cidade, sobre esse lugar. É um lugar que ninguém tem vontade de ir, ninguém quer responder a Deus no lugar daquele. Eu estive lá em 2004. Eu fui levar um casal de missionários. No último dia, irmãos, eu estava dentro do ônibus para ir para o aeroporto. Eu deixei aquele casal em 2004, ele, a esposa e a filha. De dentro do ônibus eu olhei para aquele casal, sozinho, não conhecia ninguém na Índia, não sabia falar uma palavra em hindi. A esposa dele sabia mais ou menos o inglês. Quando eu olhei, de dentro do ônibus que eu olhei para aquele homem, eu disse, Senhor, me perdoa. Esse homem é infinitamente mais corajoso do que eu. Esse homem é muito mais homem do que eu. A fé desse homem está muito além da minha. Irmãos, ele estava dando tudo que ele tinha. Um casal jovem. Estava oferecendo tudo. Aí eu estava explicando para aquele casal de ontem. Se eles estão indo porque homens e mulheres de Deus que decidiram fazer uma obra para Deus, são pessoas de fé e de obediência. E quando Deus fala, e quando Deus estabelece algo, independente das circunstâncias e das dificuldades, eles respondem a Deus. Amados, eu vou repetir isso. Você não vai obedecer a Deus se você primeiro não conhecer a fé. Mas se você conhecer a fé, se você entender o que é a fé, se você der respostas de fé a Deus, você vai dar respostas também de obediência. E Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida, porque Ele é fiel. Agora não se esqueça, amados. Essas duas verdades são fundamentais na vida daqueles que querem fazer algo para Deus. Aqueles que querem realizar algo. Eles precisam aprender sobre fé e sobre obediência. Olha isso aqui. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse, o profeta disse a Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atentar melhor do que a gordura de carneiros. 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, é culto dos ídolos do lar, visto que rejeitaste a minha palavra, a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Qual foi a ordem de Deus para Saul? Saul recebeu uma ordem de Deus para destruir os amalequitas. Os amalequitas eram nômades, era uma tribo nômades, inimigo do povo de Deus, que já tinha causado alguns prejuízos para o povo de Deus. Foram os amalequitas que impediram o povo de Deus de entrar na terra prometida pela primeira vez. E Deus deu uma ordem para Saul, que estava sendo treinado para ser rei, estava sendo preparado para ser rei. Deus estava testando a fé e a obediência de Saul. É interessante que Deus diz, Saul, você vai lá, você mata Agag, que era o rei dos amalequitas, o chefe, você mata Agag, e você mata todos, e mata todos os animais. É para aniquilar tudo, é para acabar com tudo, não é para ficar nada. A Bíblia diz que Saul foi, e quando ele chegou lá, ele já gostou da cara de Agag, ele achou o Agag bonitinho, ele achou o rei interessante, então já não matou o rei. Depois ele olhou para o rebanho de Agag, depois ele olhou para o gado era gordo, as ovelhas eram gordas, os carneiros eram gordos. O que fez Agag?
tudo que era ruim entre os amalequitas, tudo que era desprezível, diz as Escrituras, Saul foi lá e destruiu. Então aquele cavalo cego ele matou, a vaca manca ele matou, aquelas pessoas que já estavam de idade, que não servia mais para nada, ele eliminou. Mas o rei, o cabeça, e toda a riqueza, e todo o gado, e toda a gordura daquele rebanho, a palavra de Deus diz que Saul não eliminou, ele separou para ele. É interessante esse texto, irmãos, porque nesse texto o profeta diz algo aqui muito forte. Quando a gente fala de rebeldia, a gente só pensa naquelas grandes rebeldias, aquelas coisas escandalosas, aquelas coisas que chamam atenção. Mas qualquer rebeldia, qualquer desobediência, não importa se grande ou pequena, tem o mesmo efeito. Ele vem a Saul e diz: olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus não está preocupado com sacrifício, porque Saul usou o argumento: não, vamos pegar esse gado gordo, essas ovelhas gordas, e vamos oferecê-las ao Senhor, vamos fazer um holocausto, vamos oferecer a gordura para Deus. Mas não foi isso que Deus disse. Deus não pediu holocausto, Deus não pediu sacrifício, Deus não pediu que ele fizesse uma reserva daquele gado, Deus não pediu que ele não matasse a Agag, Deus pediu que eliminasse tudo. A verdade, amados, é que diante do desafio de responder a Deus, muitas vezes, a gente fica escolhendo a parte. A gente fica olhando para a coisa e diz: não, mas isso aqui Deus não pode acabar com isso aqui. Aliás, isso aqui é bom. Como que Deus acaba com isso aqui? Eu preciso te dizer algo. O que tem valor para nós, amados, para Deus muitas vezes não tem nenhum valor. O que enche os nossos olhos muitas vezes, para Deus é totalmente desprezível. Amados, se você continuar estudando a história dos amalequitas, você vai ver quanto prejuízo esse povo fez ao povo de Deus na sequência. Por exemplo, os amalequitas roubaram todas as mulheres de Davi. Davi venceu o exército, mas não conseguiu destruir esse povo. E eles levaram várias mulheres do reinado de Davi. Quem conseguiu de fato destruir isso aqui foi o rei Ezequias. Ninguém conseguiu. Esse povo causou muitos males. Deus sabe o que faz. Quando Deus diz para ele: olha, sacrifica, acaba com isso aí, faz igual eu mandei. Mas ele foi lá e fez as suas reservas. E o profeta diz: olha, Deus não está afim dos seus achômetros. Deus não está querendo as suas desculpas. Não, eu vim aqui oferecer a Deus. Eu fiz isso aqui porque eu fiz para a glória de Deus. Semana passada eu coloquei um áudio nas redes sociais, um vídeo, e já estou tendo problema. Eu falei sobre os roubadores da glória de Deus. Daqueles que fazem a coisa para a glória de Deus. Não, fazem para eles, querem fama, querem lugar de Jesus, querem ser vistos pelos homens. Faz, mas não faz com o espírito correto. O profeta vem e diz: olha, Deus não está afim disso. O que Deus quer de fato é a sua obediência. Porque saiu da obediência é rebeldia. É verdade, amados, tem alguns textos na Bíblia que nos assustam. E um dos textos que mexe comigo é exatamente esse aqui. Eu confesso para os irmãos que às vezes eu tremo diante de Deus, quando eu olho, quando eu penso na resposta que eu tenho que dar para Deus, porque Deus me chamou para o ministério, Deus me chamou para missões. Às vezes eu tremo diante de Deus, eu fico falando com Deus: Senhor, será que eu não estou fazendo escolha? Será que eu não estou como Saul, pensando em guardar o que é bom? Eu moro em Goiânia, irmãos, e eu amo Goiânia. Esses dias eu falei para um casal, falei: se Jesus deixar, eu espero ele aqui em Goiânia. Eu espero o arrebatamento aqui em Goiânia. Essa é a minha vontade, eu gosto desse lugar, tenho boas amizades, isso aqui me agrada. Irmãos, obediência não tem a ver com me agradar, obediência tem a ver com agradar a Deus. No entanto, não faça o que eu quero, Senhor. Não faça, vai dar problema. Se você andar nos seus achômetros, vai dar problema. Se você andar pelo seu entendimento, vai dar problema, querido. Nós fomos chamados para andar em fé. E que de fato agrada a Deus é a fé. É interessante que o texto diz que Deus rejeitou ele. Deus abortou a missão. Deus diz: para aqui, não dá para continuar. Primeiro teste você já foi reprovado. Porque você quis andar do seu jeito. Você não fez do meu jeito.
O meu jeito te assustou. Eu quero te dizer uma coisa, queridos. Andar pela fé muitas vezes te assusta. Andar com Deus não é fácil. Há momentos que Ele coloca desafios diante de nós, que se você não for uma pessoa de fé, porque a fé ela não se sustenta em nada, a fé não se apega em nada. A fé ela só olha para o que o Senhor diz. A fé só olha para a cruz. A fé olha só para a palavra de Deus. E às vezes a nossa alma olha e diz, mas como que eu posso abrir mão disso aqui? Como que eu posso largar isso aqui? Como que eu vou? Não dá, amados. Se os nossos pastores estão indo para a Índia, eles estão indo porque eles não estão no espírito de Saul. Eles estão no espírito de fé e obediência a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Há uns 15 dias aqui, no primeiro culto da quarta-feira nossa aqui, da série, uma pessoa disse assim, rapaz, essa igreja nos últimos dias ela deu um boom. Eu falei, deu? E eu tenho explicação. Ele disse, tenho. Nós estamos oferecendo ao Senhor para as nações o que nós temos de melhor. Estamos oferecendo os nossos pastores. Nós não estamos dizendo para Deus, não, esse aí não, Deus, porque esse aí nós gostamos dele, esse aí nós gostamos deles, esse casal aí não, dá para escolher outro mais insignificante, não? O que não seja tão importante aqui, não, nós estamos oferecendo ao Senhor o que de fato Ele é digno de receber, nós estamos oferecendo o melhor. O problema de Saul é que ele foi avaliar. Quando Deus te chama, amados, não avalia. Porque se você avaliar, você não vai. Quer ver como você não vai? Jesus disse assim, eis que vos envio, na condição de ovelhas, para o meio de lobo. Quem que avalia uma missão dessa e vai, irmãos? Ninguém, amados. Porque não há lógica na obra de Deus. Há fé e obediência. Vamos dizer isso junto? Diga comigo, na obra de Deus, não há lógica. Há fé e obediência. Diga comigo, um coração pronto a responder a Deus. Agora a resposta é, Deus é capaz de cumprir com a missão? Deus é capaz de fazer com que a missão seja um sucesso, ainda que para você seja um absurdo? Parece que muitas vezes, amados, nós queremos ensinar a Deus. O que Saul estava dizendo é o seguinte, Deus não pode perder uma carne dessa. Essa picanha aqui nem no Brasil não tem. Olha essa gordura aqui, Deus. Como que o Senhor acaba com tudo isso? Quantos creem que Ele é Senhor da glória a Deus? Interessante, eu estou escrevendo uma pequena matéria sobre crentes que têm Jesus como seu Salvador, mas que não têm Jesus como seu Senhor. Sabe qual é um dos grandes problemas dessa geração? Essa geração adora Jesus como Salvador, mas poucos nessa geração o adora como Senhor. Porque quando você o adora como Senhor, amados, a sua vontade sai de plano, a sua vontade sai de meta. A meta não é mais a sua vontade, a meta é só a vontade dele. Você está pronto a obedecer. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim, de fato, diga comigo bem forte, de fato, mais uma vez, de fato, eu gosto desse de fato. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torne presenteador daqueles que o buscam. Posso ouvir um glória a Deus? Não adianta, eu preciso aprender a fé, porque sem ela não tem nenhum passo, sem ela não começa nada, sem a fé não existe nada, porque sem ela você não agrada a Deus. O que agradava a Deus, irmãos, era a eliminação dos amalequitas, e não o sacrifício de Saul. O que agradava a Deus era a fé. O texto diz que sem ela é impossível. Não adianta, é dar murro em ponta de faca. Se você não aprender a fé, e entender que é essa fé que agrada a Deus. E como eu disse, a fé, ela não se sustenta em nada. Fé não é ver, não é pegar, não é sentir. Eu digo muito isso aqui. A fé é uma convicção naquilo que Deus diz. Deus disse que é assim, então será assim. Amém? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, aconselhando para o casamento. Eu disse para ele, querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito na palavra de Deus. Então eu procuro fazer com a minha esposa o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Isso me custa.
Isso me custa muito. Tem dia que eu quero morrer. Tem dia que eu estou igual o Didi, eu quero rasgar a boca. Mas eu entendi que para o meu casamento existir, eu preciso fazer exatamente como as Escrituras diz. E ela também tem que fazer como as Escrituras diz. Porque Deus responde fé. Deus não responde os nossos achômetros. Deus não responde às nossas boas ideias. Amados, o inferno está cheio de boas ideias. A nossa resposta a Deus é a fé e a obediência. Não precisa abrir, mas em Marcos, no capítulo 5, tem uma história linda, do verso 24 ao 34. A história de uma mulher que muito padeceu. Aquela mulher tinha uma enfermidade, ela sangrava o tempo todo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquela mulher, havia 12 anos que ela padecia. O número 12 na Bíblia, irmãos, é o número de governo. 12 na Bíblia fala de governo. Aquela doença governava aquela mulher 12 anos. Excluída da sociedade, porque ela sangrava 24 horas. Eu estava lendo sobre uma explicação na Bíblia Shed, na sua Bíblia, né? Ele diz que naquela época, irmãos, essas mulheres que tinham esse problema, às vezes dava mau cheiro. Então ninguém aproximava. A história começa assim, olha, certa mulher. Ela não tinha nem nome. A Bíblia nem deu nome para ela, porque naquela época as mulheres eram desprezadas. Mas quando chega no último verso, no 34, que ela vai ao encontro de Jesus, que ela toca em Jesus e ela é completamente curada. Jesus vira para aquela mulher e Jesus não dá para ela um estatuto. Jesus não dá para ela um monte de regras. Jesus dá para ela um elogio, e o elogio é filha. Jesus chamou ela de filha, diz: filha, a tua fé te salvou. Jesus não falou nem que foi ele. Jesus podia dizer: eu te curei, minha filha, eu me compadeci de você, minha filha. Não, Jesus direcionou para a fé dela. Jesus diz: filha. A fé te dá uma identidade, queridos. A fé te dá uma identidade. Aquele homem que colocou o dedo no meu peito, aquele homem era respeitado no mundo espiritual, porque ele teve uma coragem. Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz, volta para sua casa em paz. Daqui para frente é assim, tudo que acontecer, a partir dessa cura, acontece pelo meio da fé. Você entendeu? É pela fé que tudo acontece. Quem recebe, dá um glória a Deus. É interessante, irmãos, nós vamos estudar aqui um pouquinho o começo da história. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Eu não marquei a hora que eu comecei. Pastor Gustavo, seu Espírito Santo por fora, aí você avisa. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está falando com Adão. Eva não está aqui. Aqui só está Adão. E Deus está dizendo para ele o seguinte: você está liberadão, Adão. Adão liberadão no jardim. Você pode comer o que você quiser aí. Tem aí fruta que não acaba mais. Agora tem uma lá no meio do jardim. Eu vou te aconselhar. É uma ordem, mas você pensa aí. Você analisa. Eu vou te dar uma ordem. Não coma dela. Porque se você comer vai dar problema. Quantos aqui já desobedeceu a Deus e teve problema, começando por mim? Quando eu conheci Jesus, irmãos, eu chorava muito na igreja e as pessoas não sabiam por quê. E o motivo era simples. Eu chorava diante de Deus e dizia: Senhor, por que eu não te conheci antes? Para mim não fazer essa e essa e essa e essa besteira que eu fiz. As pessoas vinham me consolar, me abraçavam, começavam a orar comigo: ó, Senhor, tem misericórdia. Eu falei: tem mesmo, Senhor. De arrependimento, por ter feito uma série de coisas sem ouvir a Deus, sem conhecer a Deus, sem conhecer a vontade de Deus. Agora, irmãos,
Quando você peca por omissão ou por falta de entendimento é uma coisa, mas quando nós pecamos com entendimento, aí é o caso de Saul. Porque a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então o que você faz na ignorância, sem entendimento, Deus cobre com a sua misericórdia. Mas quando você sabe o jeito que deve ser feito, quando você sabe como que Deus quer que faça, e você faz o contrário, irmãos, aí é inevitável. O caso aqui é de vida e morte. Deus diz para ele, você não deve comer, você não coma, porque se você comer, certamente morrerás. É interessante, eu não sei, a Bíblia não registra como que Adão passou isso para Eva. Eu particularmente, daqui a pouco eu vou citar, eu creio que Adão foi omisso, ele foi negligente, acho que ele não soube passar bem a mensagem. Adão não era bom assim para ensinar igual o Gustavo, não. Adão precisava, acho que ele não valeu, ele não chamou Eva, falou, meu bem, olha aqui, presta atenção, alô, atenção, o negócio é sério. Eu acho que ele não fez isso. Porque olha no capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao cabeção do seu marido, e ele comeu. O problema aí é os olhos. Você percebeu que o problema é os olhos? Eu falei numa dessas quartas-feiras aqui que o diabo, ele é bom para pintar quadro. O diabo pinta quadros belíssimos. Você olha assim e diz, esse mundo é uma maravilha. Esse mundo é muito bom. Entra para você ver. Lá por trás tem toda uma desgraça. Interessante que diz que ela vendo, ela viu. Você imagine Eva andando lá no jardim, todo dia, né, ela passava, via a fruta lá. Aí no outro dia ela já passou mais perto. Aí no terceiro mais perto. Aí no quarto ela, vendo que a árvore era boa para se comer. Como? Ela não sabia do gosto. Mas a serpente já tinha negociado aqui, a serpente já estava no negócio, a serpente já estava envolvida. O diabo, ele não espera muito. O diabo, ele sabe atrasar a gente. Ele já estava envolvido nessa trama. Adão também passava lá e via essa fruta. Mas mulher gosta de vitrine mais do que homem. A fruta era agradável aos olhos. Amados, se eu for fazer a vontade dos meus olhos, eu vou morrer. Se eu for fazer a vontade dos meus olhos, eu não vou servir a Deus. Tiago diz que a cobiça, ela tem uma janela, ela tem um lugar de entrada. Tiago diz que a cobiça, ela entra pelos olhos. E depois que ela entra pelos olhos, ela desce para o coração. E quando ela desce para o coração, se realiza. Foi o que aconteceu aqui com Eva. Agora, amados, o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, não precisa abrir, 2 Coríntios 5,7, ele diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Posso ouvir um glória a Deus? Está aí, ó. Diga comigo, eu ando pela fé e não pelo que eu vejo. Porque o que você vê muitas vezes é uma proposta do inimigo. O que você vê muitas vezes não tem a ver com a vontade de Deus. Eu fui comprar um material há muitos anos atrás numa loja de material de construção. Estava eu e uma pastora. Eu estava ajudando na casa dela. Quando nós chegamos naquela loja, uma loja muito chique. O gerente da loja foi nos receber. E eu falei para ele que nós queríamos comprar material de acabamento para um lavabo e alguns banheiros. Aí ele disse assim para mim, eu vou chamar uma pessoa especial para te atender. Bom, se eu chego numa loja de material de construção de acabamento e quero comprar algumas coisas para o meu banheiro, para o meu lavabo, e o gerente disse que vai chamar alguém para me atender, eu espero um arquiteto decorador, sim ou não? Mas não foi isso que veio. Veio uma mulher da altura da Ivete Sangalo. Pensa numa mulher bonita, irmãos. E a roupa da mulher? A saia dela, ó. Irmãos, a mesa era de vidro. Aquela mulher chegou assim,
cruzou as pernas assim, colocou os dois cotovelos na mesa, jogou os airbags para cima de mim. E ela disse assim: por onde nós vamos começar? Aquilo foi automático, eu não vi, quando eu vi já tinha falado. Eu disse para o Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Até hoje essa pastora ri disso, até hoje essa pastora dá risada disso. Irmãos, foi assim, ó, pá, sabe quando não dá? Nós vamos começar por Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Larguei a pastora lá, falei: não dou conta de ficar nessa mesa, não. Cuidado com seus olhos, amados. Diga comigo, fé. Todo mundo que não falar não vai jantar. Fé. Só tirar a comida dos crentes que isso funciona. Fé é andar no que Deus diz e desconsiderar o que os meus olhos estão vendo. Não, irmãos. A Bíblia diz que no tempo que os reis deveriam ir à guerra, Davi ficou em casa. A obrigação dele, a ordem do Senhor para ele era estar na guerra. O rei tinha que ir para a guerra. Em 2004 eu estive em Israel e eu fui nessa casa onde Davi morava. Ela está lá até hoje, fica em cima do monte em Jerusalém. Quando você for a Israel você vai ver. E Davi estava lá na sacada do quarto dele, orando e cantando: o Senhor é o meu pastor. De repente ele olha, tem uma mulher linda chamada Betseba, tomando banho nua, no fundo da casa do rei. Tem tanto lugar para essa mulher tomar banho, tem que tomar banho na casa do rei. Aí Davi está lá cantando: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quem é essa mulher? Rei, essa mulher é Betseba. Chama ela aqui que eu te dar uns conselhos para ela. Ora essa, como que ela se atreve a ficar nua no fundo da casa do rei, tomando banho? Chamaram a mulher, levaram Betseba para Davi. Davi deu um conselho para aquela mulher. 9 meses depois o conselho nasceu. Aquele pecado de Davi desgraçou a vida dele. Arruinou a sua história. Arruinou o seu ministério. Davi matou o marido dela. Aquele homem é de um caráter extraordinário, né? Davi a tomou como esposa, colocou dentro do palácio. Teve sérios problemas, porque Davi tomou ela como esposa, matou o seu marido, Urias, e colocou ela dentro do palácio. Mas ela não tinha lugar na realeza. Ela não tinha expressão na realeza. O pai de Betseba, um chamado Alfeitor, acho que era o nome dele, cheio de ódio, porque a filha, apesar do rei ter destruído o casamento da filha e matado o genro, o rei colocou a filha dentro do palácio e não dava lugar para a filha. Estou tentando lembrar o nome do sogro dele. E sabe o que esse homem fez? Ele encheu o coração do filho de Betseba com Davi de ódio. Absalão. Absalão ficou possuído de ódio pelo pai. Eitofel, obrigado. Eitofel encheu o coração de Absalão de ódio. Ódio do rei. Ódio do pai. Aí sabe o que acontece na casa de Davi? Um dos seus filhos, Aminon, estupra a sua irmã Tamar. Absalão, para vingar Tamar, mata Aminon. O secretário de Davi, Joabe, mata Absalão. Quando a notícia chega para o rei sabia que Absalão e Joabe tinham saído para uma caçada. O rei sabia de toda aquela trama. O rei sabia tudo que estava acontecendo por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. Mas ele foi colocando panos quentes. Deixa esses meninos aí ir para a guerra. Deixa eles ir para essa caça. Não vai acontecer nada. A Bíblia diz que todo mundo em Israel sabia que Joabe estava possuído de ódio, queria matar Absalão, filho do rei. E foi isso que aconteceu. Absalão correndo no seu mulo, passou debaixo de uma árvore, ficou preso pelos galhos da árvore. Joabe chega ali e executa. Aí, quando o secretário do rei chega lá, o rei pergunta, nem pergunta o resultado da caçada. O rei pergunta, fala assim: e Absalão? Cadê o meu filho Absalão? E sobre Absalão?
E o secretário, cheio de hipocrisia, diz: rei, se alegra, Deus vive. Mas Davi não queria saber de Deus naquele momento, ele queria saber de Absalão. Ele disse: o meu filho Absalão. Aí diz para o rei: o seu filho Absalão foi transpassado pela lança. E Davi chora amargamente: Absalão, 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 né? Absalão, Absalão, cadê o meu filho Absalão? Está morto Absalão. É impressionante como que os pecados de Adão, de Eva e de Caim, seu filho, desgraçou toda aquela geração. E eu vou nominar aqui o pecado de cada um deles. O pecado de Adão, e aí serve para todos nós que estamos aqui, homens, chefes de família, e você que amanhã será um chefe de família. O pecado de Adão foi omissão e complacência. Quando Eva veio com aquele fruto, ele deveria ter usado a sua autoridade, mas ele foi complacente, ele foi omisso. O pecado de Eva é desobediência e rebeldia. A raiz de desobediência, de rebeldia que alcançou Saul, ela nasceu em Eva. E Caim, inveja e violência. Se você estuda a geração de Noé está dentro dessas características. A geração de Noé é fruto do pecado de Adão, de Eva e de Caim, amados. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 6 do livro de Gênesis. Agora é bom você abrir. Gênesis capítulo 6. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, e isso lhe pesou no coração. Olhe para mim um instante rapidamente. Você percebeu que toda essa geração foi estragada, toda essa geração se perdeu, toda essa geração foi arruinada. O pecado entrou nessa geração com tanta força, porque Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Por que Deus decidiu destruir aquela geração? Porque Ele mesmo disse: olha, o coração deles está corrupto e daqui para frente está tudo corrompido. Deus já conhece o futuro, Ele é onisciente, Ele sabia, é continuamente corrupto. Esse povo não vai se arrepender, esse povo não vai mudar de ideia. Tamanha foi o resultado do pecado de Adão, Eva e Caim. Agora olhe para o verso 8, por favor. Diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Eu gosto muito desse porém aí do verso 8. Esse porém aí, ele é muito revelador. Esse porém aí revela a misericórdia de Deus. Esse porém aí revela o quanto Deus se rende, o quanto Ele vai na nossa direção, quando há arrependimento, quando há fé e quando há obediência. Esse porém aí revela que Deus, apesar de ser justo, apesar de ser cheio de justiça, quando você está em fé, quando você está em obediência, Deus se vira, Deus, Ele vai na sua direção, Ele te busca, Ele vai até você. A Bíblia diz assim: porém, Noé achou, quem achou também dá glória a Deus. Ele achou. Por que ele achou? Ele achou porque Deus viu o seu coração de fé e obediência. Deus viu o seu coração, amados, por favor, nós estamos falando de responder a Deus. O que aconteceu é que Deus viu o coração de Noé, uma resposta de fé, uma resposta de obediência. Deus sabia, porque sabia que independente do desafio de Noé, ele ia obedecer. A palavra Noé significa repouso. O autor de Hebreus, no capítulo 4, no verso 9, ele diz que há um repouso para o povo de Deus, há um descanso. Quando você vai na direção de Deus em fé, quando você vai na direção de Deus em obediência, há um descanso para você, amados. Há um refrigério. Essa palavra repouso significa também refrigério. Tem uma tradução mais moderna que diz que esse repouso
É o momento em que Deus coloca você no colo dele. Esse repouso é literalmente isso. Quando você está em fé e obediência, você tem Deus com os braços abertos. Você tem o abraço de Deus. Terceiro lugar, a Bíblia diz que Noé tinha uma história. Preste atenção no que eu vou te dizer agora em nome de Jesus. Noé construiu uma história no meio do caos. A geração de Noé, Jesus disse que a nossa geração era semelhante ou igual à geração de Noé. Em mesmo todo aquele caos de rebeldia, de desobediência, de maldade, de perversidade, de violência, no meio de todo aquele caos, a Bíblia diz que Noé estabeleceu uma história. Eu preciso te dizer, em nome de Jesus, eu vim aqui essa noite com esse compromisso, em nome de Jesus, com temor no meu coração, porque isso pesa primeiro sobre mim, antes de estar sobre você, porque nós vamos responder diante de Deus por aquilo que nós ensinamos. Eu estou aqui em nome de Jesus para te dizer que você pode construir uma história, desde que você decida andar em fé e obediência a Deus. Independente do caos que você vive no escritório, na empresa, no casamento, na família, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu ministério, independente de tudo que você está vendo aí fora, irmãos, eu e você podemos construir uma história. Aliás, já estamos construindo uma história. Pessoa que estava conversando ontem sobre o nosso ministério, eu dando aqui algumas informações, eu não tenho todas as informações a respeito desse ministério, e ele disse, mas vocês são um ministério novo, vocês estão fazendo algo relevante. Eu falei, estamos, mas não há nada de bom em nós, é porque nós entendemos que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E nos custa ir para a África, e nos custa ir para o Marrocos, e nos custa ir para as nações, nos custa bancar missionário, nos custa os pepinos. Seria bom de vez em quando, se você puder fazer uma viagem com o Valdeir. Ele compartilhar com você as lutas, ou ele compartilha com a gente os desafios. Nós estamos no mundo de caos, amados. Nunca tivemos um mundo tão perverso como o nosso. Esses dias atrás, uma pessoa me mandou uma reportagem, um pastor de Poá, em São Paulo, um amigo de anos. Geraldo, dá uma olhada nisso aí. É um relatório. Aliás, como é que fala? Faltou aqui a palavra. É um documentário. É um documentário sobre abuso de criança, de tráfico de criança. Crianças vendidas, amados, recém-nascidas, vendidas para ser estuprada. Ontem à noite eu estava trocando as fraldas do meu neto, Davi. Ele tem 8 meses. Ele trocando as fraldas. Eu lembrei daquele documentário. Falei, como que um ser humano, e aí não vem dizer para mim que é o diabo, não, porque a Bíblia diz que feitiçaria é obra da carne. Mas como que um ser humano consegue abusar disso aqui? E ele todo inocente, sorrindo para o avô. Eu disse, como que um ser humano consegue? Havia um caos naquele tempo. Toda aquela geração se corrompeu, amados. Só se salvou a família de Noé, seus filhos e suas noras. Em nome de Jesus, que você construa uma história aqui e salve a sua família do caos. Coloque a sua família na arca, em nome de Jesus. Ele construiu uma história, você pode construir também. Desde que você observe o que está sendo ensinado aqui essa noite, em nome de Jesus. Fé e obediência. É um caminho doloroso. Há espinhos nesse caminho. Você olha para a vida dos homens e das mulheres de Deus que fizeram algo relevante para Deus. Eram pessoas resilientes, que não desistiam, mas que às vezes sofriam. Paulo, dando um relatório dos seus sofrimentos, ele diz, irmãos, tem dores por fora e dores por dentro. Por fora dói na carne, por dentro dói na alma. Lutas, mas não desistiram. Concluíram, completaram a carreira. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai completar a sua carreira também. Outra coisa importante,
sobre a vida de Noé é que o texto diz que ele era justo. Pastor, tem como ser justo no meio dessa geração? Tem. Um amigo do meu pai, um empresário extraordinário, um homem que ensinava a Bíblia como poucos, um homem que tinha uma empresa e pagava todos os seus impostos, e aconselhava empresários. E o meu pai começando um negócio, começando uma empresa de blocos, de pré-moldados, e um dia meu pai chegou na mesa dele, com um versículo bíblico, usando aquele versículo para sonegar imposto. Tem um versículo lá em Eclesiastes que diz assim: não sejais demasiadamente justo. Meu pai pegou aquele versículo isolado, para dizer para aquele que era o discipulador dele, aquele empresário, um amigo de infância do meu pai, para dizer para ele que não precisava pagar tudo, porque a Bíblia diz que eu não posso ser justo demais. E aquele homem deu uma aula para o meu pai. E aquele homem começou a contar a história dele, a história de justiça. Sabe o que é justiça? Olhe para mim, por favor. Justiça é rejeitar o pecado. Posso ouvir um amém? Justiça é fazer o que é certo, é rejeitar o pecado. Diz que Noé era justo no meio daquela geração. Mas diz que Noé era íntegro. Essa palavra íntegro no hebraico é saudável, sem mistura. Quantos querem a santificação? Dão glória a Deus. Noé não se misturou ali. Ele estava no meio daquele povo, irmãos. Noé estava no meio daquela geração. Noé passeava no meio daquele povo. Pregou para eles mais de 120 anos. Construindo uma arca. Amados, até os dias de Noé não existia chuva. Ninguém sabia o que era chuva. A terra era regada de baixo para cima. Aí agora chega um louco, batendo prego numa arca, batendo prego, fazendo um barco, 100 anos batendo prego e dizendo: vai chover. Pá, pá, vai chover. Pá, pá, Deus vai trazer o juízo. Pá, pá. Você imagina um homem desse, irmão? A perseverança desse homem é um negócio impressionante. Se muita gente olhando assim: você é louco. Que negócio de chuva é essa? Nós nunca vimos isso. Como que a terra vai encher? Como que isso aqui vai inundar tudo? A Bíblia diz assim, olha, até o momento em que Noé fechou a porta da arca. A porta ficou lá aberta, como ela está aberta hoje. A porta está aberta hoje. A porta da arca também estava aberta. E Noé falando, ele foi inteiro. Íntegro significa inteiro. Ele não se misturou. Ele ficou firme no seu propósito. Ele foi até o final. Porque sabia que a sua obediência e a sua fé seria recompensada por Deus. Você já deve ter muitos prazeres em Deus, mas nenhum prazer vai ser tão grande como no dia que você chegar lá em fé e Deus falar assim para você: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Você vai lembrar de pregações como essa, que te ensinou a viver a fé, que te ensinou a não desistir, que te ensinou a obedecer, ainda que a sua carne não queira, ainda que a sua alma está lutando. Irmãos, eu faço coisas na minha vida, que a minha alma, ela luta comigo, ela negocia, ela argumenta, ela faz de tudo. Nós estamos programando para entrar num jejum agora. Nossa filha vai fazer uma cirurgia um tanto quanto delicada. Nós estamos nos programando para um tempo de jejum, um tempo de humilhação diante de Deus. Irmãos, é impressionante como que a nossa carne começa a negociar. Como que a nossa carne, ela quer aparecer no negócio para fazer do jeito dela. Exatamente como Saul. Saul significa o crente da carne, tipifica o crente da carne. Davi tipifica o crente do espírito. A nossa carne, ela quer negociar. Mas Noé, no meio daquela geração, ele permaneceu em fé e obediência a Deus. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus. Vamos terminar em Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 1. Vamos terminar aqui. Aleluia. Romanos capítulo 1, vamos ler a partir do verso 4. Está falando de Jesus. E Jesus foi designado Filho de Deus com poder,
segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Posso ouvir um glória a Deus? Por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. 6. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Como que Jesus era conhecido, irmãos? Como que as pessoas reconheciam Jesus? Como um evangélico? Como um cristão? Quando as pessoas, como que as pessoas diferenciavam Jesus dos demais? Como que as pessoas diferenciavam Jesus dos religiosos, dos hipócritas? Em primeiro lugar, o texto diz que ele era reconhecido pelo poder de Deus. Diga bem forte comigo: pessoas de fé e pessoas que obedecem a Deus vão conhecer o poder de Deus numa medida maior do que outros. Você quer ter experiências com o poder de Deus? Ouse andar por fé. Você quer ter experiências com o poder de Deus? Obedeça. Você quer ter experiência com o poder de Deus? Ouse andar por fé. Ouse crer no Senhor. Ouse crer na palavra do Senhor. Ouse obedecer Ele, ainda que o seu coração está dizendo não, porque Ele é enganoso. Ouse obedecer a Deus, ainda que toda circunstância seja contrária. Segundo lugar, irmãos, Jesus foi conhecido pela vida consagrada. Vamos dizer isso junto? Diga comigo: Jesus foi conhecido pela vida consagrada. Agora diga bem forte comigo: não há vida consagrada sem fé e obediência. Você quer ser purificado? Nada te purifica mais do que a fé. Nada te purifica mais do que a obediência. A palavra de Deus diz que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, fala que Ele aprendeu a obediência. Meu Deus. Diz que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Então Ele foi purificado. É impressionante como que nós mudamos, irmãos. Quando nós optamos andar por fé e por obediência, como que nós somos purificados, como que as experiências nos purificam. Eu posso ficar aqui a noite toda contando para os irmãos testemunhos da minha vida, de mais de 30 anos de fé. Quantas situações que nós dissemos sim para Deus, e aquilo nos purificou, porque nós pagamos um alto preço. Eu dei grande parte da minha vida para uma instituição, irmãos, para um ministério. Essa semana uma pessoa me questionou sobre a minha caminhada daqui para frente, que eu estava falando que eu e minha esposa, nós sonhamos em ainda servir a Deus nas nações. Ele disse: você está pronto? Eu falei: estou, quero até te falar isso. Falei: olha, eu estou pronto a me entregar ao Senhor, a me desgastar pela obra do Senhor, pelo Senhor. Eu estou pronto a qualquer sacrifício, não pela instituição, mas pelo meu Senhor. Pelo meu Senhor eu vou fazer qualquer coisa, pela instituição não. Pela instituição eu fiz 28 anos. A instituição não me purificou, mas o Senhor me purificou. Jesus foi conhecido pelo Espírito de santidade. E a purificação vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua vida. E você vai conhecer a Deus como você nunca conheceu. Terceiro lugar, fala que Jesus foi reconhecido também pela ressurreição. Vida transformada. Se você não passou pela ressurreição, você precisa passar ainda, para você conhecer uma nova vida. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, e eis que se fizeram novas. Vamos terminar, diga comigo: pessoas de fé e pessoas obedientes passa pela ressurreição e prova a nova vida, a vida de Deus, e nunca mais desiste de Deus.